A Companhia Radiofônica de Teatro e Outras Coisas apresenta. Olá! A história de hoje é Pedro e o Lobo. Mas antes da gente começar a história, eu queria fazer uma pequena explicação. Esse trabalho foi criado pelo músico russo Sergei Prokofiev para ajudar na educação musical das crianças. Na história, cada personagem é representado por um instrumento musical. Então nós temos os personagens Pedro, o avô, o passarinho Sacha, a patinha Sônia, o gato Ivan, temos um caçador, e temos um lobo. Então vamos lá? Era uma vez um menino chamado Pedro. Ele morava lá na Rússia, onde o tempo tem bastante diferença entre o verão e o inverno. Pedro morava com o avô, e o avô tinha muitos carneirinhos. Durante o verão, o Pedro chegava da escola, pegava uma mochilinha com um lanche bem gostoso que o avô preparava, colocava um livro colorido embaixo do braço e ia lá para o alto do morro tomar conta dos carneirinhos do vovô. Chegando lá em cima, ele deixava os carneirinhos pastando, subia lá no morrinho, abria seu livro de histórias e ficava lá perdido na imaginação. Quando dava uma fome, o Pedro pegava o seu lanchinho, que o avô tinha preparado com muito amor, comia o seu sanduíche, tomava a sua limonada e de sobremesa uma frutinha bem saborosa. Como já foi dito, o clima mudava muito. No inverno, lá na Rússia, onde se passa a nossa história, faz muito frio, neva, fica tudo branquinho. E nessa ocasião, o Pedro ficava muito dentro de casa e os carneirinhos lá fechadinhos dentro do curral. Acontece que nessa época do inverno era o aniversário do Pedro. Era uma época muito feliz. O vovô sempre fazia um bolo, era tudo muito gostoso. E nesse ano era muito especial porque o Pedro estava fazendo 10 anos de idade. É uma idade importante. E aí, o vovô comprou para ele um presente que o Pedro queria há muito tempo. Um kit completo de caçador. Quando o Pedro abriu aquele pacote, ele não acreditou, que emoção! Ele havia ganho o presente com que ele havia mais sonhado nos seus 10 anos de vida. Dentro do pacote havia um rolo de corda e uma espingardinha de rolha. Uma espingardinha de rolha é uma espingardinha de brinquedo. Quando a gente puxa o gatilho, pum! Salta uma rolha que fica pendurada numa cordinha. É só de brincadeira. O Pedro ficou muito feliz, entusiasmado, deu um grande abraço no vovô e falou:
Ah, vovô, que bom! O presente que eu mais queria a minha vida inteira. Agora eu vou pegar esse kit de caçador, essa corda, essa espingarda e vou lá para a floresta. Vou caçar aquele lobo feroz que vem apavorando todos os fazendeiros do lugar, que tem comido os carneiros dos fazendeiros, e eu vou acontecer que eu vou fazer. Nisso o avô abriu um olhão e ficou apavorado. Ah, Pedro, que é isso? Menino, você só pode estar brincando comigo. Você só tem 10 anos. Caçar um lobo é coisa para adulto. Uma criança do seu tamanho não pode fazer uma coisa dessas, você está sonhando. Pedro, eu estou preocupado com a sua audácia. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse presente de volta e só devolvo quando você tomar juízo, menino. O vovô, então, pegou a espingardinha, o rolinho de corda, colocou debaixo da almofada da poltrona e foi tirar um cochilo. Ah, o Pedro não se conformava. Aquela grande aventura tinha sido cortada pelo avô. Puxa vida, não confiava que ele seria um bom caçador. O Pedro ficou chateado, pensou. Desobedeceu o vovô? Ah, será? Mas a aventura chamou muito forte. Assim que o Pedro ouviu o vovô roncando, ele foi pé ante pé até a poltrona, puxou a espingardinha bem devagarinho, puxou o rolinho de corda bem devagarinho, colocou tudo embaixo do braço e pernas para que te quero, saiu escondido do vovô. E nisso tomou o rumo da floresta, saiu da cidade e caminhou até encontrar grandes árvores. Quando Pedro se viu sozinho no meio da floresta, o espírito de aventura tomou conta do menino, o coração batia forte. Ele então entrou pela floresta, quando de repente surge um grande amigo do Pedro, o passarinho Sacha. E o passarinho perguntou para ele: Pedro, o que você faz aqui sozinho no meio da floresta? O Pedro mostrou o presente e falou: olha só o que meu avô me deu de aniversário, uma espingarda, e eu, como sou valente, vou atrás daquele lobo feroz que está apavorando todos os fazendeiros do local, comendo todos os carneirinhos. O passarinho então falou: Pedro, é preciso muita coragem para isso, né? Bom, eu vou com você. E lá se foram os dois amigos. Andaram mais um tanto, quando de repente surge uma amiga do Pedro, a patinha Sônia, que vinha andando pelo chão gelado. O passarinho Sacha riu dela. Como é que pode? Tem pena, tem asa e anda pelo chão, não sabe voar? Ridículo. Mas o Pedro falou: não ofenda minha amiga. Essa é a Sônia e os patos são assim. Eles andam pelo chão e sabem nadar, coisa que você não sabe. A pata perguntou: o que vocês estão fazendo por aqui, meus amigos? E o Pedro explicou para ela novamente: essa minha espingarda vai servir para caçar aquele lobo feroz que está comendo todos os carneirinhos dos fazendeiros. A patinha tremeu, ficou muito preocupada, mas não ia deixar os amigos partirem para essa aventura sozinhos e resolveu ir junto. E lá se foram eles, o Pedro e a patinha andando, o passarinho voando em volta deles, quando de repente eles escutaram o barulho de alguns galhos se quebrando perto das árvores dali. O coração bateu forte, que susto! Quando de repente, vum! O gato Ivan tentou dar um bote no passarinho. O Pedro ficou muito bravo. Não, Ivan, não tá vendo que é meu amigo? Façam as pazes. O gato então perguntou: o que é que vocês estão fazendo aqui na floresta, tão longe da casa de vocês? E Pedro explicou: viemos atrás daquele lobo feroz que está comendo todos os carneirinhos do local. O gato, já é valente por natureza mesmo, um grande caçador, não pensou duas vezes. Eu vou junto, quero participar dessa aventura. E lá se foram os amigos.
4 caçadores muito corajosos floresta dentro. E lá se foram os 4 amigos, entrando cada vez mais na floresta. O coração deles batia muito forte e aí começou a nevar. A neve começou a cair e se acumular em cima das árvores. Tomava conta dos galhos, caía sobre as pedras do caminho, sobre todo o chão. Ia fazendo um tapete branco, fofinho. Pedro, calçado em suas botas, ia deixando marcas no caminho. Os passarinhos também iam afundando as patinhas na neve. E lá se foram eles, andando, andando, quando de repente, pegadas no chão. De quem seriam? O passarinho, mais do que depressa, foi ali, voou, sobrevoou, mas não conseguiu identificar nada. A patinha também chegou ali, deu umas bicadinhas, mas não podia ter certeza. O gato, com seu faro apurado, cheirou, cheirou, farejou e não conseguiu ter certeza. Mas o Pedro se aproximou, olhou bem as pegadas e declarou: "É o lobo!" Mais do que depressa, o coração deles começou a bater muito forte, quando de repente, de uma caverna ali próxima, saiu o lobo, com os dentes arreganhados, babando, faminto, furioso. Os amigos não tinham outra alternativa a não ser subir uma árvore. E ali perto havia uma árvore bem alta, muito alta, com um tronco bem grosso, e mais do que depressa, o passarinho Sacha sobrevoou e foi depressa, pousou no galho mais alto da árvore. O gato, com toda a sua agilidade, subiu no galho mais alto e pumba! Pedro também subiu com muita agilidade e chegou lá em cima. Sobe, Pedro, sobe, Pedro, sobe, Pedro! E chegou lá em cima. A patinha Sônia não sabe voar, não sabe subir em árvore. O que ela faz? Ela começou a rodar, rodar, rodar em volta do tronco e o lobo atrás, e rodava, rodava, rodava. Quando de repente os amigos olharam lá embaixo e só viram uma peninha da pobre da patinha. E agora? Não muito longe dali, o avô do Pedro e um caçador estavam procurando pelo menino. O avô do Pedro estava muito preocupado, sem saber se o menino realmente tinha tido a coragem de ir atrás do lobo. Procuraram, procuraram, de repente, eles viram as pegadas do lobo ali perto daquela árvore. Viram uma pena da patinha Sônia e a espingardinha de rolha de Pedro. Ah, que desespero! Aconteceu uma tragédia. O avô do Pedro chorou, ficou preocupado. O caçador falou: não há de ter acontecido nada. Calma, calma, calma. Quando de repente escutaram o assovio, olharam para cima e lá no alto da árvore eles viram Pedro e o lobo, todo amarrado, sem poder morder ninguém. Ah, que alegria! Desceram todos. Ah, o Pedro deu um abraço no avô. Que alívio! Mas o Pedro não deixou de tomar uma bronca, né? E aí, a pata Sônia. O Pedro estava muito preocupado. A audácia dele, a desobediência, tinham custado a vida de uma amiga. Quando, de repente, de um oco da árvore surge a patinha. Ah, que alívio! Ela tinha se salvado. Então, o caçador levou o lobo embora para muito longe e o Pedro e os amigos e o avô voltaram para casa. E assim, acabou-se a nossa história. Entrou por uma porta, saiu pela outra
E quem quiser, que conte outra. Mas antes da gente ir embora, eu queria deixar uma sugestão para os adultos que estão aí acompanhando a criança. Aqui no YouTube tem muitos vídeos sobre o Pedro e o Lobo na versão musical, com orquestra. Vamos assistir? Vai ser muito bacana para as crianças. Até a próxima!